Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero estar lendo aqui Ezequiel 1, tá? Vou ler de forma aleatória, tá? Versículo 16. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente como berilo. As quatro eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionadas. Guarda essa questão das quatro, tá? 4. Os 4 rostos de cada ser, sem necessidade de se virar enquanto andavam, tá? As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se levavam do chão, as rodas de igual modo se levavam. Elas seguiam a direção do Espírito. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas, tá? Olha que interessante. Vamos lá. Número 4, tá? Por que 4? 4 querubins, 4 cabeças, 4 rodas, 4 cantos da terra representam, tá, o domínio de Deus, a autoridade, tá, sobre o universo, tá? Sobre toda a terra, tá? Porque sobre o universo aqui tá falando ele tá na terra. Cara, vamos lá. A Bíblia cita 3 céus. Paulo foi levado até o terceiro. Então tem primeiro, segundo, terceiro. Tem mais. Cara, a Bíblia cita que foi levado até o terceiro. Se ele foi levado até o terceiro, será que tem um quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo? Tá entendendo? Eu não vou falar o que a Bíblia não diz e nem... Eu não posso ir além do que está escrito, tá? Ela não afirma que só tem 3 céus, tá? Ele foi levado até o terceiro. Não significa que não tenha mais. O fato é que no mínimo tem 3, tá? Então, a gente vê 3 céus, tá? Isso aqui representa não somente a Terra, mas como todo o universo. Seja o que a gente conhece ou o que não conhece, tá? Não é somente o domínio de Deus sobre a Terra, sobre todo o universo, tá? Você vê que também representa a unidade, tá? Porque eles vão junto, né? Eles conseguem controlar, se mover junto com as rodas, tá? São um ser com 4. Na verdade, eu não vejo como cada querubim, não vejo como um ser, tá? Eu não acredito que é um ser que tem 4 cabeças. Eu acredito que são 4 seres em um ser. Por quê? Cada cabeça, você vê que um de homem, outro de leão, outro de boi, outro de águia, tá? Eu imagino, cara, por exemplo, aqui na Terra a gente vê seres humanos. Óbvio que aqui na Terra é uma deficiência, tá? Seres humanos que, sei lá, nascem com 2 cabeças, ou nascem com, sei lá, né, colado. As gêmeas, né, que, cara, não é a mesma pessoa, tá? Não é a mesma pessoa, mas óbvio que isso aqui é uma deficiência, sim, tá? Só que lá no céu, cara, por que eu não imagino que são 4, que são um ser com 4 cabeças, né? Porque, cara, Deus, ele é onisciente, onipresente, tá? Então, pela lógica, a questão mais provável mesmo é que realmente, tá, cada cabeça é um ser, tá? Então, aquele querubim ali, tá? Ele é um querubim, tem 4 seres ali. Só que eles têm uma unidade tão grande, tá? Que eles conseguem lidar com isso. Eles são unidos, ou seja, como se fosse um, tá? Isso aqui não tem a ver, tá? Literalmente um, tá? A gente sabe que somente Deus tá? Jesus, o Espírito de Deus, tá? Mas ali tem uma representatividade, representa a união, representa a unidade, ou seja, nós temos que ser um, tá? Nós somos diferentes, ou seja, eu sou eu porque o meu espírito é eu, o meu espírito sou eu que estou falando, o seu espírito é você que está aí, só que a gente tem que andar em unidade, ser um, ou seja, tem essa semelhança, tá? Então você vê claramente isso aí, tá? Os 4 seres viventes, 4 cantos da terra, ou seja, a terra, ela é uma, sim, mas ela tem 4 cantos, ou seja, você consegue entender que cada canto tem uma diferença, mas a terra é uma, a representação da unidade. Os olhos nas rodas representam
a onisciência de Deus, tá? Que Deus vê tudo e sabe de tudo, tá? Deixa eu frisar aqui, essa visão é literal, tá? É uma visão literal, mas tem também uma simbologia. Pessoas que, por conveniência, né, por desonestidade, pegam certas passagens e dizem, isso aqui é só simbólico. Não, isso aqui é só literal. Não, não é assim que funciona. Tem passagem que é só literal, ou a gente só tem revelação literal. Tem passagem que é só simbólica, ou a gente só tem revelação simbólica, ou muitas vezes falta de honestidade e ferir o texto. Tá, agora, essa passagem aqui de Ezequiel é literal. É uma visão literal, não é uma visão representando, né? Não é uma visão simbólica que tem um significado, né? Por exemplo, o que seria uma visão simbólica? Vamos lá, né? A pessoa, ela teve uma visão, né, que viu, se ela viu uma chave, né, na mão, viu uma chave brilhante, uma chave grande, sei lá, imagina uma chave de 1 metro dourada, brilhante, cheia de luz, né, apontando, né, ou em cima da pessoa. Vamos dar exemplo. Isso aí significa que aquela pessoa, Deus está abrindo uma porta para ela, está dando uma chave para ela de autoridade, sei lá. Ou seja, é algo representativo, tá? Não é algo literal que ela tem ali, aquela chave ali, tá? E ela vai abrir, né? Vai conseguir, entendeu? Ou seja, isso é algo simbólico, tá? Representa uma literalidade. A porta vai se abrir na vida dela, tá? Ela tem uma autoridade para abrir, para fechar, ou seja, está por cima. Agora, essa visão aqui, ela é totalmente literal e também é simbólica, ou seja, tudo que está aqui é literal, mas existe sim uma simbologia, que são essas: a simbologia da unidade, os 4 querubins, 4 cabeças cada ser, cada um, né, 4 cantos da terra, as rodas, os olhos de Deus, né, representam, ou seja, a observância. Deus observa tudo, tá? Não há nada oculto, tá? Mas olha que interessante aqui, acima das cabeças destes seres viventes havia soluço, havia uma abóbada semelhante ao firmamento. Por que diz abóbada semelhante ao firmamento? Não é a mesma coisa? Olha, o que eu entendo aqui, tá? E é o que dá para entender. Uma coisa, aqui está fazendo um discernimento entre, se ele diz que havia uma abóbada semelhante ao firmamento, ou seja, firmamento é uma coisa, abóbada é outra, apesar que, né, de uma certa forma, né, ambos são muito semelhantes. Por isso que ele cita semelhante, porque tem a questão da cúpula, questão, né, realmente da proteção, tá? Só que é o seguinte, a Terra, ela tem uma meia cúpula, tá? Essa meia cúpula, ela está fundou a sua abóbada sobre a Terra, tá? Ela está cravada na Terra. No final da Terra, o céu se encontra na Terra, né? Como um beijo apaixonado, não tem a música que diz, me ama. Isso, eu sei que isso tem um sentido, né? Deus descendo, ou seja, Jesus veio, né, estabelecer seu reino, Nova Jerusalém, milênio, mas também representa que a própria Terra está, o próprio céu está unido com a Terra, tá? Tem essa conexão, tá? De estar ali, está cravado ali a estrutura do firmamento na Terra, meia cúpula. Só que o que tem acima? Água. O que tem mais acima? Aí, tá? Tem uma outra proteção que eu entendo pela lógica que tem que ser uma proteção de um formato de um globo, tá? Que é o que cobre esse primeiro céu. Primeiro céu, no centro tem uma terra com a minha cúpula. Segundo céu, algo semelhante ao primeiro, ou seja, cada universo tem um globo enorme que cobre toda essa dimensão, tá? Então eu imagino dessa forma. Então essa abóbada que ele está vendo pode ser que seja um globo gigante que está cobrindo esse universo, só que como ele está vendo de cima, dependendo do ângulo, ele só vai ver a meia cúpula. Pode ser que seja isso? Cara, não existe pode ser. Deus sabe o que é, só que como a gente não sabe, então a gente fala pode ser. Tá? Deus sabe se é, se não é. Tá? Ou ele está vendo a meia cúpula da Terra. Cara, não sei exatamente qual é. O fato é que uma não anula a outra. Tá? Então o entendimento, né, tá, não tem como alguém, diante dessa explicação, desse entendimento, né, se a pessoa for honesta, ela não vai distorcer, ela entendeu. Se eu entendi, ela entendeu também, porque ninguém tem problema cognitivo, né? Então olha que interessante, né, gente? Ele diz
né, que é a cobertura curva, tá? A abóbora semelhante debaixo dessa como é? Aqui que diz que é a cobertura curva, cadê? No 26, acima da abóbora, a cobertura curva. Opa, diz que a abóbora é curva. Sim, a abóbora ela é curva. E o firmamento também, que são semelhantes, tá? Mas a terra não. A terra ela é uma planície. Tem lá a topografia, acidente geográfico, né? Tem a crosta e tal, né? A terra é um disco, sim, mas não que ela é um disco no sentido que embaixo não tem nada. Embaixo tem. O próprio Deus cita em Provérbios, citações de Salmos, né? Fundações da terra, né? Que mais? Traçou um ciclo sobre abismo, né? Limites, né? Para... Qual é o nome da palavra mesmo, cara? Reservatório de águas, né? Depósito de água e tal, né? Então, assim, tem toda uma estrutura lá embaixo, tá? Mas é plano, tá? Plana. Ou seja, não tem ninguém de cabeça para baixo, né? Chegou no fim, é o firmamento ali, a meia cúpula cobrindo tudo, e é isso aí, tá? É assim. Olha que lindo. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbora, que estava acima de suas cabeças, enquanto os terceiros caldeadas fechadas. Imagino que é a voz de Deus, né? A voz do Altíssimo, né? Não é à toa que ele é chamado do Altíssimo, porque ele está altíssimo. Ah, mas tem os serafins que estão voando acima da cabeça dele. Mas os serafins não estão ali porque os serafins são altíssimos. Eles recebem uma honra de estarem voando por cima do trono. É uma honra, porque Deus não precisa, acho que Deus precisa de querubim da guarda, serafim da guarda, anjo para ficar. Não, Deus não precisa, tá? Mas Deus, ele ordenou esses seres para tais funções. É uma forma de Deus estar compartilhando com eles, tá? Coisa que Deus poderia fazer por si só, e tá usando esses seres para estar fazendo. Então é uma honra, tá? Cadê? Metal. Bom, eu quero encerrar. O que muitas pessoas elas distorcem e associam essas passagens, tá, de Ezequiel, como uma questão ufologia, ufóloga, alienígena, extraterrestre. Não é. Não é nave extraterrestre, não é nave espacial. Por que não é? Cara, para alguém interpretar isso aí, ela vai ter que negar a literalidade, tá? Ela vai ter que negar. Então, né, o querubim é o quê? 4 cabeças ali é o quê? Né, cabeça de leão, cabeça de... é o quê? É um robô? Né? O trono de... Cara, a pessoa que lê o texto honestamente não tem como encaixar isso de uma forma simbólica, representando uma nave. O profeta era burro e ele viu uma nave alienígena. Ele viu um ser alienígena. Não, isso é papo de nova era, tá? Não é. As rodas, tá? Não são naves, tá? São rodas. Imagina rodas, ou seja, uma coisa circular com uma certa grossura, tá? Podemos imaginar dourado, não necessariamente, eu não sei, aqui diz a cor, né? Berilo, né? Então assim, você imagina essa coloração, tá? Não sei se é do brilho ou se é da roda que é essa coloração, né? Porque uma coisa é ele ver a roda que tá com brilho e tal, mas será que a cor dela é essa ou essa é a cor do brilho? Tá entendendo? É complexo, tá? Mas imagina aí, um negócio dourado, brilhante, tá? Aí por dentro outras rodas e cheia de olhos. Essa é uma representação que você acha fácil aí na internet. Chamam até de Ofanim, tá? Chamam essa classe de Ofanim. Eu não sei se isso é exatamente uma classe angelical, porque pelo contexto eu entendo isso como um mecanismo, tá? Tem espírito ali, tem. Deus controla, tá? Tá ligado também, né? Ligado com os querubins, tá? Então não sei se é exatamente uma classe angelical ou é um mecanismo que, né, que tá ali, né? Deus controlando ali, tem uma ligação aos querubins. Não sei exatamente o que é, tá? Mas é isso. É uma roda celestial, rodas celestiais, tá? Não é uma nave, né? O trono de Deus não é uma nave, meu Deus. Eu já me deparei com uma doutrina, né? Uma doutrina que distorceram o Gênesis todo, colocaram o Gênesis como
Cara, é uma guerra de alienígena do bem e do mal. Deus era o alienígena na cabeça deles, né? Do bem, o diabo do mal, né? A raça humana foi feita através de tecnologia, experiência. Não foi nada do pó, do barro, que ali é uma simbologia. Cara, é um absurdo. Essa é coisa de nova era, doutrina diabólica. Tá, mas por que esse tipo de doutrina muitas pessoas acreditam? Porque não conhecem as escrituras e aprenderam que tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Então, já que é tudo simbólico, então vamos simbolizar Gênesis. Vamos simbolizar, né? Deus criou o homem do pó, do barro. Deus não botou a mão, não moldou, não. Aquilo ali é uma simbologia, né? Porque o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Todo-Poderoso, ele não pode, né? Ele é todo-poderoso, ele não pode querer pegar o barro e moldar, né? Tudo tem que ser na base do recipiente tecnológico, né? Tem que ter o computadorzinho, tem que ter o ETzinho. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Deus poderia ter simplesmente, né, apareça, pronto, apareceu. Por simplesmente só ter soprado e apareceu. Não, mas foi lá primeiro, moldou do barro, tá? Fez o molde, aquele molde a gente sabe que ali foi se transformando, Deus foi dando ordem, toda a estrutura, né, de átomo, de célula, foi tudo se criando ali. Ah, foi quanto tempo? Foi 1 segundo, 1 milésimo, foi minuto? Aí não sei quanto tempo foi, mas o fato que foi criado, tá? Criou-se ali rapidamente e criou. Aí, criado, Deus vai lá e sopra, tá? Sopra, ou seja, nós viemos de dentro de Deus. Isso é algo impressionante, tá? Porque uma coisa, já é impressionante Deus pegar o barro e mudar o nosso molde. Agora, mais impressionante é saber que nós viemos de dentro de Deus. Ah, mas você nasceu e seu pai e sua mãe tiveram relação, né? E, cara, vamos raciocinar. Quando acontece o ato ali, tá? Você acha que não é Deus que envia o Espírito? Ou você acha que é algo automático que o ser humano, né, pega? A gente sabe, tem a questão genética, você tem a questão de herdar, né, vai herdar a característica do pai ou da mãe, até herdar questões espirituais, seja bênção ou maldição, a gente sabe que tem essa questão sim, tá? Mas então é tudo uma química, uma mistura? Não, não é exatamente isso. Eu creio, tá, que quando nasce, Deus vai lá e envia o seu espírito que já está dentro de Deus, tá? Tá entendendo por que é tão grave, gente, o suicídio? Por que é tão grave o aborto? Por que é tão grave, na verdade, qualquer coisa, né? Alguém, né, cometer atrocidade, ofender o seu irmão, né, dar murro uns nos outros. Por que a Bíblia condena, né, a desunião? Desunião, tá, né? Uma coisa é combater heresia, outra coisa é desunião. Por quê? Tá, então assim, é algo, a gente foi feito de uma forma muito maravilhosa, tá? Então isso é muito, muito profundo, tá? É muito profundo, porque você não vê, tá? Você não vê escrito, tá? Por exemplo aqui, você não vê dizendo que Deus soprou, né, o espírito dele, tá? Soprou ali, né, nos animais. Também não estou dizendo que não possa ter feito isso. Eu acredito eu que não, tá? Mas eu não quero ir além do que está escrito. Pode estar resumido. Deus foi lá, né, fez os animais, né? Uns vieram da água, outros da terra, né? Saiu dali, tá? Aí depois Deus falou: só um pouquinho sou para dizer que sim, para dizer que não, entendeu? E outro, o próprio fato dos animais, né? Uns ter vindo da água e outros da terra, tá? Você acha que Deus não colocou a mão ali e moldou? Tá? Porque Deus é Espírito, Deus é onipresente. Deus pode ter colocado a mão e ter moldado ou não. Mas ele moldou, mesmo que não moldou com a mão, ele moldou com a sua mente. Ele imaginou que tal animal tem que ser assim, tem que ser assim. Então, mesmo que foi na base, dando a ordem para que os elementos, né, criasse átomo, produzisse sei lá o que, célula tal, e formasse o pelo, o osso, sei lá o que, a forma do animal, mesmo que for dessa forma, Deus moldou, ou seja, ele criou, tá? E da onde vem então, né, o espírito, a alma dos animais, que foram feitos ser vivente, alma vivente, fôlego, né? Eles têm fôlego, tá? Deus soprou em nós o fôlego da vida. Então será que Deus também não soprou os animais? Aí não sei,
Deus pode ter colocado o fôlego da vida nele sem ter soprado? Claro, Deus é nada impossível para Deus. Agora, tá entendendo? Só que o fato é que a Bíblia deixa claro que nós fomos feitos dessa forma. E mesmo que os animais tenham sido feitos também, tá? Isso não desmerece também nós, porque nós somos a maior, tá? A criação de Deus, tá? Então isso não vai desmerecer nós, mas só estou afirmando isso aqui porque eu acho interessante, né? A Bíblia não deu essa ênfase, né? Não detalhou, tá? Ou talvez seja isso realmente, porque o que acontece? Se Deus for detalhar tudo da criação, então vai ter que ser um livro enorme só para detalhar isso. Então essas coisas vão sendo reveladas através de revelações, tá? Que Deus vai passando. Normalmente você vai ler na Bíblia, você pode ler a Bíblia, e de repente naquela passagem ali você lê, Deus te dá um entendimento, mas é Deus que dá entendimento, não é você ter um entendimento, eu acho que foi isso e é isso. Né? Você tem que saber discernir o que é o entendimento seu, o que é o entendimento que Deus te deu. Né? Então, é o que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você vai aprender a discernir qual é a voz do pastor, que é Jesus, e qual é a voz da sua cabeça, ou qual é a voz de outros seres. Né? Então, assim, né? Se você vê que você está batendo com as escrituras, está batendo, você vai dar ouvido. Mas se for mas é uma revelação que não está na Bíblia. Mas Deus vai te revelar algo que não está na Bíblia. Tudo que Deus for revelar vai estar de acordo com o que está. Ou seja, não vai estar ferindo o que está escrito, tá? Não vai estar ferindo. Então assim, pessoal, eu vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Orem por mim, tá? Não que eu tô passando mal, sei lá o que, mas é sempre bom orar, tá? A gente sabe que é uma guerra espiritual. A gente está aqui ensinando qualquer assunto. Qualquer assunto. Se eu não falar de Bíblia, mas eu só atacar o sistema, já é guerra espiritual, tá? Porque você atacar o sistema, cara, né? Primeiro que não tem como não atacar o sistema e não falar de Bíblia, eu sempre falo, tá? Mas orem por mim, tá bom? Mas não tô recebendo, né, nada, né, de guerra espiritual, coisa que eu tô passando, mas, né, sentir entendeu? Pedir para orarem por mim, tá? E olhe por vocês também, né? Primeiramente por vocês, depois por mim. Isso aí, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.